O programa de hoje fala sobre novas modalidades econômicas e de gestão econômica que movimentam as riquezas do país. Com um mundo globalizado, países se movimentam para enfrentar os efeitos negativos de crises econômico-financeiras surgidas principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Embora o Banco Mundial tenha anunciado que em 2013 a economia global continuará experimentando um crescimento lento, pequeno, mas estável, e que o risco de uma grande crise financeira diminuiu razoavelmente, alguns especialistas consideram que estamos tendo sinais claros de esgotamento das formas atuais do capitalismo. Essas novas modalidades de economia podem indicar possíveis mudanças no capitalismo e até alternativas a eles. A gente, de certa maneira, estava falando disso ao final do primeiro bloco, ao final das falas de vocês. E a Lala estava aqui no intervalo dizendo, eu posso falar um pouquinho das métricas? Acho que as métricas têm a ver com isso também, né? Sim. Com um certo enfrentamento de uma lógica capitalista mais tradicional, pelo menos. Acho que surge um novo modelo, né? Que a palavra talvez seja colaborativo e que é completamente diferente. E uma das discussões que é muito urgente e que estava em todos os fóruns na Rio+20 é essa questão de métrica. Por exemplo, o PIB é uma maneira completamente estúpida de medir riqueza, porque tráfico, desastres ecológicos, etc., aumentam o PIB. E todos os benefícios, teus 6%, se fossem considerar os resultados não apenas monetários, mas sociais, culturais, de redução de violência, de redução ambiental, etc., eles seriam completamente diferentes em relação a uma atividade que pode resultar em mais PIB e acaba com a sociedade, acaba com a cultura, acaba com o ambiente. Então, tem números super interessantes. Tem, por exemplo, um dos experimentos mais redondos daquele ciclo ali que eu falei, chama Circuito Fora do Eixo. Fora do Eixo é um coletivo que está em todos os estados brasileiros, reúne mais de 2.000 jovens e 300 coletivos e tal. E eles fizeram um estudo do quanto eles recebem em moeda e quanto eles produzem através de colaboração, de horas, de cessão de espaço, equipamento, né? Do compartilhamento de conhecimento, espaço, equipamento, etc. Na primeira vez que eles mensuraram, a proporção era 30-70. 30% entrava em moeda e 70% era produzido colaborativamente. Então, você tinha uma proporção 1:7. Olha a eficiência disso. No ano seguinte, quando eles mediram, era 15% em moeda e 85% em colaborativo. Então, você tem um negócio de uma eficiência que é extraordinária, porque um tiquinho de dinheiro produz 8,5 vezes mais. E é esse tipo de lógica que a gente precisa mudar. Porque enquanto a nossa lente for só para mostrar resultado monetário, quantitativo e numérico, a gente não tem nenhuma chance de sustentabilidade, porque a gente está deixando de ver o que importa. Posso fazer uma colocação aí? Há 2 dias atrás eu estava assistindo um jornal e vi uma colocação de um repórter que, aliás, com uma cara muito boa, estava tendo uma reportagem sobre o crescimento do setor de carros blindados no Brasil, que, contrariamente a outros setores do PIB, está crescendo muito. E aí uma reportagem maravilhosa mostrando a fábrica de vidro de blindado que cresceu tanto. Isso já vem sendo discutido no mundo. Quer dizer, o crescimento dessa indústria está lá no PIB, como a Lala falou. E, no entanto, isso está relacionado à violência ou está relacionado à qualidade de vida? E aí, durante a reportagem, com as pessoas entrevistadas, falando, não, porque assim eu saio tranquilo, eu posso deixar a bolsa no carro. Quer dizer, é uma inversão do ponto de vista que a gente tem nesse conceito e que não adianta. Quando a gente fala, por exemplo, da evolução do capitalismo, nós temos que pensar que uma evolução que você vai ter que sair obrigatoriamente. Imagina o seguinte, imagina um forno de micro-ondas. Hoje ninguém conserta forno de micro-ondas. Você acaba com o forno de micro-ondas, você tem que comprar outro. Agora, você imagina não só a logística reversa de você voltar esse forno usado para uma reciclagem, e imagina a quantidade de fornos que tem que ser produzidas, centros de distribuição. O forno é produzido num país a
milhares de quilômetros daqui, você tem que transitar isso por navio, tem gás estufa, tem todo um processo. E você, na verdade, a gente tem que fazer uma transição nesse ponto que se diz, é para o acesso ao conforto produzido pelo bem. Hoje, aqui no Brasil, começou agora a questão da bicicleta. Não necessariamente você precisa ter uma bicicleta, você precisa ter acesso a ela para poder realizar seu exercício. Você não precisa necessariamente ter o bem. E só assim você vai conseguir reduzir o impacto, inclusive ambiental. Claro. Carros na Europa, a mesma coisa que existe aqui, começou a existir aqui com bicicleta, já está trabalhando. Tem milhares de exemplos, só um parentezinho, tem um site chamado meshing.it, que tem mais de 1000 exemplos de negócios a partir do compartilhamento. Você identifica o que tem, um excedente, e você compartilha. Imagina quantas furadeiras num prédio, por exemplo. Exatamente. E aí tem... Por quê? E aí quando a gente pensa em desenvolvimento local, se você começa, a indústria se trabalha, ela vai vender mais o serviço, e já existem muitas companhias trabalhando com isso. Um deles eu vi assim, que é, por exemplo, o filtro de água que você paga uma assinatura em vez de ter que comprar o próprio filtro. Aquele filtro de água dá a possibilidade de você criar instalados, na região onde ele está instalado, pequenos centros de prestação de serviço para ele, onde você vai ter muito menos impacto ambiental e a possibilidade de gerar serviços para muito mais gente. Bom, aí nós estamos falando da admissão, quero ouvir o Arildo, nós estamos falando da admissão como riqueza e como produção de riqueza. Estou falando de riqueza porque, para alguns economistas, a economia é a ciência que estuda a escassez, né? Como você não tem riqueza de todos para todos, você precisa então gerenciar aquilo que você tem. E a gente sabe que, de certa maneira, gerenciamos mal, com um consumo, digamos, predatório, que preda o meio ambiente, que descarta e produz lixo que poderia não ser produzido, que é um consumo... as pessoas consomem, foram ensinadas e desenvolveram uma cultura para consumir não necessariamente aquilo que precisam, né, mas para consumir pelo, diria o Marx, né, pelo fetiche da mercadoria, pelo desejo de consumir aquilo que geraria seria sinônimo de status, etc., de poder, de prestígio social. De todo modo, a gente precisa consumir. Será? Claro, você precisa comer, você precisa se proteger do frio, você precisa se locomover. Para isso você consome coisas. Talvez você não precise comprar e usa, mas você consome, né? Mas você consome energia, você consome um monte de coisa. É o próprio talvez conceito de consumo. Quando você fala em colaboração, você está consumindo na relação, você consome coisas. Essas coisas, elas são consumidas e acabam, ou elas são consumidas e se repõem? Porque você mesmo deu exemplo, Lala, de o conhecimento por exemplo, né, o conhecimento, a colaboração, a solidariedade, mas o conhecimento é um valor já reconhecido, inclusive pelo capitalismo tradicional, tá certo? Pelo capitalismo, pelo mercado formal, etc. Mas é um valor e uma riqueza que é uma das poucas que você dá, vende, dispõe e que você não perde. Então, você gasta sem gastar, né? Se eu te dou um conhecimento que eu tenho, você passa a ter esse conhecimento, mas eu continuo tendo. Então, ele se multiplica sem que eu perca, tá certo? E, de certa maneira, nós estamos consumindo a nossa relação, mas é um outro conceito de consumo que está na roda. Até porque as pessoas que nunca puderam consumir, né, entram no mercado, elas querem ter coisas que muitas pessoas, embora a minoria no Brasil, também têm. Agora, como que a gente regula isso, Arildo? Olha só, é bastante interessante do ponto de vista do debate, viu, Lala e Gabriel. Nós fazemos o debate, mas hoje, Tuto, a questão do consumo, eu digo, o Brasil só está na situação que está porque nós incentivamos o consumo. E tem espaço para se consumir, mas consumir como? Né? Esse é o debate. Qual que é o limite de consumo aonde você... E qual tipo de consumo? Esse é o debate. Porque é muito fácil eu chegar aqui, olha, não gosto disso, mas claro, todo mundo quer ter uma geladeira nova, todo mundo quer ter um carro.
necessita ter. Nem todo mundo. Não, porque a gente faz o debate, mas se você olhar, muita gente ainda quer. Agora, se nós olharmos, vamos pegar alguns países, por exemplo. Tudo bem, Estados Unidos é um país consumista, mas vamos pegar o Canadá, Estados Unidos, a própria Europa, que sempre viveu no estado do bem-estar social. Né? Não necessariamente o carro, não estou dizendo o carro. Okay? Mas o ônibus. Mas que tem educação, que tem um trem de qualidade, que tem educação, que tem segurança. Ok? E que tem os bens materiais necessários para que se tenha uma vida confortável. Agora, é muito fácil, né, a gente fazer o debate. Agora, nós, enquanto brasileiros, nós também temos esse direito, coisa que os Estados Unidos já passou, o Canadá e a Europa já passou. Então, é um debate que nós temos que fazer. É que nós pegamos o consumo. Agora, eu vou pegar por uma outra parte que o Gabriel estava dizendo. A questão da intercooperação entre as cooperativas. A usar instrumentos e ferramentas que algumas cooperativas centrais já têm. Por exemplo, fazer um processamento de frutas, um processamento de mel, por que não trabalhar coletivamente? Aí, Lala, vem toda a nossa cultura. Infelizmente, nós somos aculturados e nós temos que ser individualistas. Esse é o debate. Isso influencia diretamente na economia. Por que não, na minha rua, se eu tenho uma VAP, por que não eu não dividir essa VAP com 5, 6 vizinhos? Não necessariamente no consumo. Isso que eu digo é um consumo que poderia ser... Para quem não sabe, VAP é uma lavadora de pressão. Perdão, né? Uma lavadora de pressão. Então, para que todos os vizinhos têm que ter? Não é isso? Então, desse tipo de consumo. Agora, eu vou voltar um pouquinho na questão do padrão de consumo. Sabemos que no nosso país, no Brasil, né, mesmo com luz para todos, mas existe, né, lugares que a luz elétrica não chegou ainda. Né? Então, dizer que isso não é uma necessidade básica... É uma necessidade básica. Então, as pessoas nunca usaram uma geladeira, nunca acenderam uma luz. Então, voltando aqui na questão do consumo, Lara, acho que o consumo tem que ser um consumo responsável. Mas voltamos a falar de economias, eu acho que o Brasil ainda tem um espaço grande para desenvolver seu PIB, mas tem que ser um PIB onde nós possamos ainda incluir os 16 milhões de brasileiros, não é isso? Que vive na extrema pobreza. E por isso nós temos o Brasil sem miséria. E aí, a gente, Tuto, em alguns lugares enfrenta o debate que isso é dar dinheiro para pobre. Não é. Esse dinheiro que dá do Bolsa Família também incentiva a economia local. Não tenho dúvida. E eu queria debater aqui, se possível ainda, Gabriel e Lala, a questão da territorialidade. Como é que nós possamos, num debate sobre economias, desenvolver a questão local, a questão territorial. Eu acho que isso é importante. É um debate que em outros lugares não fazem esse debate, Tuto. Então, acho que aqui também é um espaço, viu, Gabriel, que eu gostaria, se possível, discutir. Porque então, a partir vamos lá, entra nisso. Faz favor, Lala. Não precisamos ir, assim, acho que super bem levantado, porque acho que uma das grandes diferenças, assim, do mundo plano e mundo redondo, assim, acho que você falou da palavra da economia da escassez. Isso é a definição antiga de economia, é essa, a gestão dos recursos escassos. Mas o que se nota a partir dessa combinação, novas tecnologias, colaboração, intangíveis, é uma economia da abundância, que é um termo que já está sendo usado. Onde a questão não é o consumo, porque consumo é escassez e mundo plano, mas no mundo redondo da economia da abundância, a questão é a fruição, porque é o que você estava falando, você precisa ter o acesso, mas você não precisa ter a posse. Então, eu preciso manter minha comida, eu preciso comer comida não podre. Não quer dizer que eu preciso ter uma geladeira nova. Quer dizer que você precisa consumir, mas você precisa consumir sobre mas não outras é a palavra. bases. A palavra consumo é uma palavra muito ruim. Ela não faz sentido, ela é mundo plano. Sabe assim? Outra palavra, fruição, compartilhamento. E aí, a chave para essa passagem está justamente na passagem de políticas setoriais, que são totalmente mundo plano, para políticas territoriais. E aí, por exemplo, nós temos um avanço a fazer fenomenal, porque a gente ainda está equivocadamente trabalhando demais com políticas setoriais. E a chave, como vocês, a tua prática cotidiana, mas imagina, em duas está palavras, no território. Lala, está no território. Qual é a diferença entre uma política setorial e uma política territorial? Uma política territorial vê o conjunto de coisas que caracteriza aquele território e é feita em parceria, ela é endógena. E uma política setorial é exógena. Você chega num lugar e faz uma siderúrgica. Faz uma fábrica de automóveis. Faz uma fábrica. Isso aí trabalha um aspecto e não trabalha as 4 dimensões. E no território você trabalha de forma equilibradamente as 4 dimensões da sustentabilidade. Falta a 4ª perninha, que é a simbólico-cultural. Posso colocar uma colocação? Veja só, pegando a história da indústria automobilística, inclusive.
Primeiro que eu acho que coloco aqui a questão, quando você fala que todo mundo quer ter carro, quer ter isso, tem aquela questão que também é um chavão, de que país desenvolvido não é aquele onde pobre tem carro, mas é onde o rico anda de transporte público. Porque mostra que é uma política pública. E nós, no Brasil, não temos políticas públicas. Esta é um problema. Isso a gente tem que ter. Não temos política pública real para educação, para transporte, para mobilidade, e é daí que a gente vai fazer a transição para essa outra forma de economia. Mas colocando isso. Então imagina plantar uma fábrica ou plantar uma montadora dentro de um território. Hoje, na verdade, as empresas fazem muito mais parte da trajetória de um CEO, que é o presidente delas, do que os CEOs e as pessoas fazem parte das trajetórias das empresas. Com isso, o vínculo territorial entre uma empresa e a sua política é muito menor do que era antigamente. O CEO pode chegar lá, troca de CEO, que vai falar, não, essa planta aqui não está dando lucro esperado. E aí os 400 empregos, 500 empregos foram gerados, a custa no Brasil de você dar isenção de IPI, CMS, de repente o cara fala, sai. Qual a diferença da política territorial? Que é isso que a gente trabalha. Se eu trabalho pequeno, empreendedor local, e crio uma rede de clientes e fornecedores no local, primeiro, ao invés de eu ter uma grande empresa cujo centro decisório não está no território e vai decidir o destino daquele território, eu crio 200 pequenas empresas com 2 ou 3 funcionários. A possibilidade de 200 quebrarem ao mesmo tempo é muito menor. E mais, essa empresa de fora vai drenar recursos do território, vai enxergar o cidadão como um consumidor e vai levar para fora. Enquanto se você trabalha, e isso eu não estou falando coisas mágicas, isso já foi, são experiências territoriais de vários países desenvolveram políticas territoriais e que se tornam cada vez mais necessárias no momento que você tem as assimetrias regionais, como você tem efeito China, porque o que a gente está acontecendo na economia é que você está querendo dar um padrão vamos dizer, de trabalho para mão de obra qualificada, e que é o cara trabalhar 16 horas por dia, porque tem que atingir um nível de competitividade que um chinês, um vietnamita, dentro de outras condições de arranjos políticos... Tem. Eu preciso fazer um intervalo e a gente já volta.